João Batista era nazireu, separado ao Senhor antes de nascer, descendente da tribo de Levi, mais ainda ele descendente do próprio Arão, estava destinado a ser um sumo sacerdote, mas o Senhor separou ele para ser profeta. Dizia que ele não seria então um sacerdote que ouviria a palavra do homem, as lamentações do homem e falaria a Deus o que o povo precisa. Não, ele não falaria a Deus, ele falaria aos homens o que Deus mandar. Ele seria então um profeta. Aprendo eu aqui que a vida pode dizer para você o que você será, que você pode projetar algo na sua vida, sim, e você tem um livre-arbítrio para isso. Em vários momentos homens vão dizer, tradições vão dizer o que você terá que fazer na sua vida, mas a última palavra vem de Deus. É Ele que direciona, é Ele que diz: você não será isso, você será aquilo. Eu te trago para cá, eu te levanto e te ponho ali, pois eu sou o Deus da tua vida. Aleluia. Diz a palavra do Senhor, e esse é o nosso Deus. A palavra do Senhor diz assim: eu é que fiz a terra, e nela criei o homem, e as minhas mãos estenderão os céus, e a eles todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Agindo eu, quem impedirá? Este é o teu Pai, este é o teu Deus. Ele te escolheu para a vitória. E como eu sei que Ele te escolheu para a vitória, Ele não escolheu filho nenhum para a derrota. Muitos são derrotados pelas nossas próprias escolhas e não pelos projetos de Deus para a nossa vida. Ora, nenhum pai nunca projetou o mal para o seu filho. Ora, nenhum pai projetou um destino ruim para o seu filho. Ora, nós temos livre e espontânea vontade. Eu tenho 3 filhos e todos eles eu sonho em futuros filhos. Sonho, eu vejo um piloto da Força Aérea, eu vejo uma juíza, eu vejo um doutor. Amém. Mas todavia, é eles que vão decidir. A minha mão está aqui para ajudar, todo o meu trabalho está aqui para ajudar eles a chegarem lá, mas eu não poderei obrigá-los a chegar onde eles não querem. Assim é a nossa vida diante do nosso Pai, Deus Todo-Poderoso. Ele escolhe o nosso futuro. Cabe a nós escrevê-lo. Glória a Deus. Pois Ele nos ama e deixa, nós escolhemos. Ele na hora não é um caos. E aprendo na vida desse homem aqui que ele não era normal. Nós não somos normais. Nenhum de nós somos normais. Ora, nenhum de nós somos iguais uns aos outros. Assim como o pastor Marco Feliciano gosta de dizer, não fomos feitos em formas, fomos feitos em formas, cada um com a sua forma, com o seu jeito. E aqui vejo um homem peculiar, um homem diferente de todos os outros. Assim como no seu nascimento, após 400 anos de silêncio de Deus, do Antigo Testamento ao Novo, o seu pai sacerdote no templo, fazendo incenso para a oração ali naquele momento, e do lado direito, um anjo aparece. Sabe, irmãos, aprendo eu que quando algo é de Deus, Deus manda um profeta. Mas quando algo é de extrema importância, Ele manda um anjo. E aqui não veio qualquer anjo, mas veio a primeira linha de mensageiro de Deus. Veio o próprio Gabriel, que assiste diante do trono do Senhor, a dizer para o pai de João Batista assim: eis que nascerá um filho, e este lhe porás o nome de João. E este nome tem um significado, que significa Deus concede graça. E o seu pai meio que duvidou pelas circunstâncias da vida, pelas dificuldades, assim como nós duvidamos todos os dias. E Gabriel diz: como tu duvidastes de mim, eis que tu ficarás mudo até que o menino nasça. E o menino cresce em graça e unção de uma forma totalmente diferente. Ele reconhece o Espírito Santo mesmo no ventre da sua mãe, pois se aproximar do Mestre no ventre de Maria, se aproximando de Jesus, ele salva
vai ser escolhido o nome. Ele vai ser ali assinado o seu nome, vai ser circuncidado. E ali está a mulher Maria, está a mulher Isabel, que é a mãe, e está ali o pai, Zacarias, que é o sacerdote. E na linhagem dele não tinha nenhum nome de João. E era tradição de colocar nome de pai, de avô. E ali, seu pai mudo e a sua mãe, ele vai ser João. Quem escrevia o nome ali não queria colocar o nome dele de João, pois ora não tinha na descendência. Negaram a mãe de João, o único dos poucos direitos que a mãe de Israel tinha naquele tempo, que era escolher o nome de seu filho. Todo o direito era dado ao homem, mas um dos poucos direitos que a mãe tinha era de escolher o nome do seu próprio filho. E eles negaram isso. Mas Deus tem um plano. E assim como Deus acerta, eles perguntaram ao pai: como será o nome do teu filho? Pois não tem dessa descendência. E ele, pegando ali uma tábua, escreveu nela: o nome dele será João. E assim como ele confirmou o que Deus queria para a vida daquele menino e para a vida deles, o Senhor abriu-lhe voz. Ele veio falar. E o menino crescia em unção e graça. E como o menino não era normal, mesmo sendo levita, mesmo sendo descendente de Arão, ele tinha outro destino como profeta. Ele não foi ensinado em uma escola teológica de levitas, não. Ele não foi instruído aos pés de Gamaliel, não. Ele não foi instruído em Israel, o berço da soberania de Deus na terra, não. Ele foi instruído no deserto. Aleluia. Ele não passou pelo deserto, ele vivia nele. Ele não passou pelo vale ou por uma tempestade que passamos diariamente, não. Ele vivia nessa tempestade. Até o fim de sua vida foi de problemas. E nós veremos esses problemas, pois trazerão o nome dele acima dos homens nascidos de mulher e dizeram: este é o homem maior nascido de todas as mulheres. E quem confirmou isso? Aquele que tem os pés brilhantes como latão reluzente, aquele que tem uma roupa como linho fino branco, os cabelos brancos como neve, os olhos como chamas de fogo. Esse que profetizou, esse que diz: esse é João, e não houve ninguém maior do que ele. E esse homem foi instruído no deserto. Mas ninguém sobrevive no deserto. E aqui entra uma parte de estudo interessante. Pois ninguém sobrevive no deserto sozinho. Como ele sobreviveu ali? Ele estava situado em um local chamado Tebas, no deserto da Judéia. É uma fronteira entre o Egito e Israel. Ali não tinha como alguém viver sozinho. Mas vários estudiosos, vários teólogos, vários arqueólogos, ao longo de muitos anos de estudo e evidências inevitáveis, confirmaram que ali existia um grupo chamado essênios. E o que eu vou dizer aqui é o segundo que a maior parte da teologia acredita: de que João não viveu sozinho naquele deserto, pois seria de tal forma impossível. Esses essênios, quem seriam esses essênios? Esses essênios eram ex-sacerdotes do templo de Israel, que romperam com o templo, motivados pela inigualdade dos servos daquele templo, motivados pela corrupção do templo. Um povo revoltado, assim como o Senhor revoltou com o templo certa vez e chicoteou o povo, derrubou aquelas bancas de comércio. Assim era aquele povo revoltado. Não queria viver entre o problema, mas ia continuar servindo ao Senhor. Pois esse povo, eles tinham o hábito de levantar antes mesmo do sol nascer para glorificar o Senhor e orar a Ele. Todos os dias, ele era o hábito. E por que esse povo acredita que João viveu? Porque eles também tinham o hábito de se purificar, de se lavar em tanques, por imersão de água. Daí vem a teoria: por que João batizava com água? Algo que ao longo de milênios o nosso Deus tem salvado milhões de pessoas.
E graças a esse ato, milhares de pessoas estão com o nome escrito no livro da vida nesse mundo, pois foram batizados, nasceram de novo com nova vida. Mas algo interessante desses essênios é que eles eram dedicados incrivelmente ao estudo. Eles preservavam manuscritos antigos. E duas coisas eu quero passar para vocês hoje. Eu quero explicar duas teorias interessantes que eles tinham do estudo dele, que é incrível porque se reflete nele. Uma delas é que eles aguardavam dois homens que haviam de vir, ordenados por Deus. Um deles, chamado o Precursor, que tinha a missão de abrir o caminho, e esse deveria vir da família sacerdotal. João era da família sacerdotal. E o segundo, eles entendiam como o Messias, aquele que adivinha para impulsionar a justiça. Da mesma forma, esse chamaria o homem da justiça. E esse nós conhecemos. É aquele que vive para todo sempre. É aquele que não foi consumido ao terceiro dia. Aquele que vive acima de todos. Aquele que há de voltar. O nosso Senhor Jesus Cristo. Seja toda honra, seja toda glória, hoje e para todo sempre. Pois Ele ganhou, Ele venceu a morte e Ele não conhece a derrota. Em nome de Jesus Cristo. Esse é o homem da justiça. E o segundo entendimento que esse povo tinha, é algo interessante. Eles entendiam antes mesmo de Jesus vir no Sermão do Monte dizer isso. Eles já diziam que Deus usaria os humildes de espírito. Deus usaria os humildes de espírito. E o interessante é que essa palavra humildes de espírito em hebraico significa aven-rua, que significa sopro, ou seja, os soprados. Então, ligando o entendimento, significa que Deus usaria aqueles que seriam soprados. E a maravilhosa, incrível palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ao longo dos milênios tem ligado o entendimento entre homens e homens que nem se conheceram. Vários tempos depois, um certo João, apóstolo de Jesus Cristo, dizia assim em João 3,8: eis que o vento sopra onde quer, você não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito. E o meu Senhor Jesus Cristo confirma novamente: eis que aqueles que são humildes de espírito, esses herdarão o reino, esses verão a Deus, esses entrarão pelas portas cintilantes, esses humildes de espírito verão a Deus, em nome de Jesus Cristo. E assim se confirma: Deus vai usar aqueles que serão soprados pelo Espírito Santo de Deus. Então eu te faço um pedido agora, meu irmão: levanta a tua mão, glorifica a Deus. Bendito seja o Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. É essa que é a maravilhosa palavra de Deus. Ela passa de tempos em tempos, de homens em homens, e vários não entendem nesse momento, mas ela é viva, e ela se multiplica, e ela se explica ao longo dos anos, de um homem a outro, ela se explica. Essa é a palavra de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Outro algo interessante aqui, que me intriga, sabe? Eu fico intrigado com coisas que não deveriam estar na Bíblia, com coisas que não deveriam estar ali, mas estão, coisas estranhas. Ora, por que a Bíblia diria para mim o que um homem come?
comeu, não diz. Porque a Bíblia diria para mim o que Tiago comeu, não diz. Nem Jesus, o que Tiago e Jesus comiam, normalmente não diz. Mas ela ousou dizer porque o que Paulo, o que João comia diariamente: gafanhotos e mel silvestre. E aqui eu entendo que grandes revelações têm partes da Bíblia que não deveriam estar ali. O Espírito Santo colocou algo que aparentemente pensa que é à toa, mas é de grande revelação para a nossa vida. Aleluia. Me diz aqui, levanta a mão, seja sincero, por favor, não fique sem levantar a mão. Me diz aqui, quem é que acredita realmente que é gafanhoto mesmo, animal, na primeira vez? Levanta a mão, levanta a mão. Quem acredita? Certo. Agora, quem acredita que não pode, que não seria o gafanhoto? Certo. Você pode estar certo. Por quê? Porque se nós olharmos para Levíticos 11, lá dizia gafanhoto comestível e o gafanhoto não comestível. Existia um animal, o gafanhoto podia ser comestível. Mas, todavia, existe algo interessante e eu quero compartilhar isso com você hoje. É importante nós conhecermos a nossa vida. Existe uma planta que todo mundo conhece o nome dela. Você até conhece. É uma planta. Se chama alfarroba. É essa mesmo. Do filho pródigo. Alfarroba. É uma planta. E essa planta é muito amarga. Essa planta, traduzida ela para o grego, significa acres, que significa gafanhoto. Ora, poderia realmente ser o gafanhoto. Ora, também poderia ser a planta. Isso é o que eu quero compartilhar com vocês. O interessante, o mais importante aqui, é a revelação do que significa o mel e o gafanhoto. Pois, mesmo sendo o gafanhoto, mesmo sendo a planta amarga, a alfarroba, os dois eram amargos, extremamente amargos. Daí o motivo do mel, para quebrar o amargo. Aleluia. E eu entendo aqui, que mesmo que a nossa vida tenha sido amarga, que diariamente nós passamos por situações que dificilmente nós queremos levantar da cama. Nós sabemos que nós vamos para um lugar que nós não gostamos. Sabemos que vamos falar com pessoas que machucam. Sabemos que vamos passar por situações que não tem como nós fugirmos. É amargo, mas existe o mel. Aleluia. Que nos deixa suportáveis. Glória a Deus. E que mel é esse, meu irmão? Ora, um apóstolo, anos depois, nos explicou. Esse apóstolo tinha 3 espinhos da carne. Um apóstolo chamado Paulo, antes chamado Saulo, tinha um espinho na carne e ele clamou: Senhor, Senhor, me liberta desse espinho. E o Senhor, não. Orou novamente: Senhor, me liberta desse espinho. E o Senhor, não. E pela terceira vez ele orou: Senhor, me livra desse espinho, algo amargo na nossa vida. E o Senhor me diz: não me fala mais nisso, mas todavia a minha graça te basta. Este é o mel da nossa vida. É a graça de Deus. E Ele não vai cessar. Mesmo que nós passemos por vendaval, mesmo que Ele não acalme, o Senhor vai nos ajudar sobre as águas. Mesmo que nós proclamamos em nome do Senhor Jesus Cristo, e se o mar não se abrir, nós vamos andar sobre as águas, pois a graça vai estar conosco. A graça do Senhor nos basta. É esse que é o mel. Que ele nunca cesse na sua vida. Em nome de Jesus Cristo, o mel não vai cessar. Glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Esse é o mel da graça. As lutas vêm, as batalhas vêm. É inevitável, é necessário. Mas nós sabemos que a bondade de Deus é que foi nos dada, é de saber o futuro, é de saber o final das coisas. É de saber que nós somos servos de Deus e nós sabemos como findará tudo. Nós seremos vencedores. Nós vamos vencer essa guerra. Nós não estamos de férias. Nós estamos em guerra. Mas aqui dentro existe paz. Mesmo que não estamos de férias, mesmo que estamos em guerra todos os dias, como contra principados e potestades, aqui
dentro existe uma paz que nos diz: a vitória já foi dada antes do fundamento dos séculos, a vitória já foi proclamada. Eis que os servos do Senhor brindarão, eles que receberão a coroa da vida, eles que passarão pelo portão dourado, eles terão um nome escrito no livro da vida, e eles reinarão para todo sempre, pois o Senhor conhece a derrota e nem os filhos deles vão conhecer. Em nome de Jesus Cristo, pois eis que nunca existiu anjo que foi chamado filho de Deus. Você é filho de Deus. Nunca houve anjo em toda a sua glória, em toda a sua unção, que foi dito: este foi feito em imagem e semelhança de Deus. Mas houve um povo feito de barro, sangue do sangue, barro do mesmo barro, e eis que foram chamados, faça a imagem e semelhança daquele que criou o universo inteiro, e as tuas vontades não terão fim. Em nome de Jesus Cristo, quem acredita nisso, glorifica ao Senhor, pois Ele te ouve e confirma a tua vitória. De batalha, João entendia muito bem. Eis que ele passou por muitas, mas algo me chamou a atenção. Após 30 dias no cárcere, algo diferente ocorreu, uma anomalia que não deveria acontecer. Me responda aqui, meu irmão saudoso. Se você visse o Espírito Santo se materializar em uma pomba e vindo a Jesus Cristo, se você ouvisse a voz do Deus Todo-Poderoso do céu dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Se você olhasse para Jesus e visse sua alma se rasgando, naqueles olhos que fitados ao céu enxergam o seu passado, abençoam o seu presente e projetam o seu futuro, me responde: você duvidaria que Jesus era quem ele dizia ser? Você duvidaria que Jesus era o Filho de Deus? Então me responde: por que o maior homem nascido de mulher, por que a boca de Deus na terra mandou 2 discípulos dele perguntar a Jesus: você é aquele que estávamos esperando? Ou havemos de esperar outro filho? Você é realmente o Messias? Ou devemos esperar o verdadeiro? Como o João Batista duvidou? Ora, vemos aqui que primeiramente não existe perfeitos, não existem super-homens, não existem super-servos, não existem aqueles com a fé inabalável. Então, não tenho vergonha de chorar. Deus prova até os grandes. Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita aqueles que são escolhidos. Deus prova até os grandes. Pois o espírito que estava em João, o espírito de ímpeto, o espírito de ousadia, diz a Bíblia que é o mesmo espírito de autoridade que também trabalhava na vida de Elias. A maior manifestação do poder de Deus no Antigo Testamento também foi o mesmo homem que, após várias batalhas, se encrostou em uma caverna e desejou a morte. Sim, até os grandes são feitos de barro, até os grandes também escorregam. Ora, não somos perfeitos, ora temos falhas, ora escorregamos diariamente, ora pessoas nos julgam, ora pessoas nos apontam, e nós desejamos ser perfeitos. Mas existe um sonho, e este sonho é de um povo com linho fino, em que não haverá pranto nem dor, somente alegria, paz e amor.
esse tempo vai chegar e não haverá tristeza, somente glórias, pois um pouco há de ser perfeito. Este é o sonho que foi sonhado antes mesmo de existir pedras nessa terra. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. E João não foi o único que foi também abalado pelas lutas, pelas batalhas. Ora, existiu um terceiro, e esse é interessante, pois não é simples homem ele, não foi um simples senhor, foi o Senhor de todos. Não foi um simples rei, mas foi o rei de todos os reis já existentes. Foi aquele que veio para salvar todos nós. Ora, na sua última noite, na sua última madrugada aqui na terra, em um monte chamado Monte das Oliveiras, pela madrugada ele fez uma oração ao seu Pai. E ele dizia assim: Deus, afasta de mim este cálice, todavia seja feita a tua vontade. Sim, Jesus também desejou não ir para a cruz. Jesus todavia respeitou a vontade, mas ele temeu. E isso aconteceu após ele suar sangue, pois ele viu que ele passaria o que ninguém ainda passou. Um homem puro, um homem santo, o nosso Deus, que era 100% Deus, mas também 100% homem. Após suar sangue, ele clamou a Deus dizendo: Senhor, se fores possível, afasta-te de mim esse cálice, mas todavia seja feita a sua vontade. Deus prova até os limites, então não tenha vergonha, pois o Senhor está conosco. Existe um projeto e o Senhor é o nosso projetado. Ele tem projetado o nosso caminho, Ele tem escrito, Ele tem sonhado, e vai acontecer o que Ele sonhou na nossa vida, se nós aceitarmos. Aleluia. Deus está conosco, em nome de Jesus Cristo. E quem crê nisso, dá uma glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. João passou por isso, Elias passou por isso, o nosso Senhor Jesus Cristo passou por isso. Mas não se preocupa, Deus tem um plano. Tem pessoas, irmãos, que estão passando por tanta dificuldade, que nem sabem como chegou à igreja. Tem pessoas que estão esgotadas fisicamente e mentalmente, estão suportadas, estão levantadas somente pelo Espírito Santo. Tem pessoas que nem sabem como chegou à igreja, mas está aqui. É porque o Espírito Santo te trouxe. Tem pessoas que passam por tantos problemas diariamente, que não sabem como estar vivo ainda. Tem pessoas que lutam para crer, para acreditar que vai ter uma vitória, que vai ter um futuro, pois diariamente ele escuta: vai chegar a vitória, vai chegar a vitória, mas não chega. E não é falta de fé, pois essa pessoa conhece Jesus, essa pessoa sabe quem é Jesus, essa pessoa conhece o seu Deus, essa pessoa sabe que vai morar no céu, ela tem fé, ela acredita, mas o corpo está destruído e tenta puxar ela para baixo, e o Espírito Santo tenta segurar. Confia, espera mais um pouco, aguenta mais um pouco, pois isso vai passar, isso vai passar. Você vai passar pelo deserto, mas você tem que ser forjado no fogo, pois o aço mais nobre, o aço mais respeitado é aquele forjado no fogo mais forte. Estes são aqueles que serão lembrados pelos séculos, que serão lembrados pelas décadas, que serão lembrados pelos filhos, que será lembrado por Deus como um servo verdadeiro que passou por todas as provas. Nesse momento nós não escutamos a voz do nosso Deus. Nós chegamos na igreja bem no olho da tempestade, a gente chega aqui clamando e chorando, e nós escutamos tudo o que queríamos ouvir de Deus, mas a mensagem é do nosso irmão, e ele desaba, e você fala: Deus, olha eu aqui, me olha para mim, e você não escuta nada. Mas calma, Deus tem um plano. Isso acontece
Porque o ato onde Deus fecha os lábios, mas Ele abre os olhos, e Ele te dá uma prova, e quando o professor está dando uma prova, ele fica em silêncio, mas essa prova vai acabar. Você tem que aprender algo, e quando você aprender, você vai desenvolver. Isso foi provado lá em Romanos 5. Um certo Paulo diz assim: eis que nos gloriamos nas tribulações, pois essa nos traz paciência, e paciência nos traz experiência, e experiência nos traz esperança. E a esperança, e a paciência, e a experiência não confunde. E quem não é confundido é sábio, e é algo que não é encontrado na terra, pois a inteligência é dos homens, mas a sabedoria não está nesse plano, ela está em um plano diferente. E só se chega à sabedoria quem passa pelo fogo, quem passa pela prova. Eles sim receberão a nota do nosso Deus. Quem crê nisso fica de pé em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra possa ser uma semente. Que essa semente seja plantada nos vossos corações. Que essa semente frutifique no tempo certo. Que através da sua vida pessoas sejam abençoadas. Pessoas que não estão aqui, pessoas que nem nasceram ainda, vão ser abençoadas por essa sabedoria, porque vai frutificar na tua vida. Você vai ser um canal de bênçãos. Deus vai restituir as suas forças. Você vai ser como águia que renova as suas forças. Você vai voar pelos campos e pelos ares. Você vai olhar de cima. Você vai entender coisas que não entendiam antes. E você vai ajudar o que antes você não poderia ajudar. Mas agora você passou pelo fogo. E você é um servo forjado no fogo. Você será como os montes de Sião, que não se abalam. E tudo isso porque você usou a chave certa. E essa chave tem um nome: confiança ao Deus Jeová Todo-Poderoso. Aqueles que confiam nele nunca serão derrubados, nunca serão. Mesmo que nos tire tudo, mesmo que nos tire a vida, nós teremos uma vida eterna. O nosso nome está escrito em ouro, e isso ninguém pode tirar, em nome de Jesus Cristo. E não se assole com aqueles que tentam tirar do ministério. Não se assole com aqueles que te invejam. Não se assole, pois certa vez um homem chamado João Batista disse aos seus servos: é necessário que ele cresça e que eu diminua, pois nada não pode aceitar o homem se não for dado pelos céus. Ninguém pode ir pelos céus. O teu ministério foi dado pelos céus. A tua história foi escrita pelos céus. A tua vida foi dada pelos céus. E ninguém pode ir contra os céus. Quem crê nisso, glorifica o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero fazer uma oração para vocês. Eu já entrego para o nosso nome, pastor. Amém? Eu quero pedir para vocês para lembrar de algo. Quem for batizado, lembra de quando você foi batizado.